O direito de se manifestar é garantido pela nossa Constituição. Mas a Associação Comercial de São Paulo enviou um documento para a Prefeitura e para o Governo do Estado pedindo que as manifestações tenham dia e horários para acontecer. A justificativa é que a mobilização popular leva prejuízos aos comerciantes. A reportagem é de Jô Miyagi. Acompanhe. A Associação Comercial de São Paulo está incomodada com as constantes manifestações que fecham a Rua Boa Vista no centro da cidade. Os empresários do comércio dizem que não querem impedir as manifestações, mas pedem que a Prefeitura e o Governo do Estado estabeleçam normas quanto a locais, dias e horários em que as manifestações podem ser realizadas. O que nós pedimos é que sejam estabelecidas algumas regras para as manifestações que permitam que os demais setores continuem trabalhando, levando sua vida normalmente. Porque a Rua Boa Vista, de uns 2 anos para cá, virou um local de protestos sistemáticos. A Rua Boa Vista é palco constante de protestos, porque é onde fica o Centro Integrado de Administração do Estado, que inclui a Secretaria de Habitação. No final do mês de junho, os movimentos por moradia ocuparam o prédio e acamparam na calçada por 3 dias, causando o fechamento da rua. Os movimentos dizem que os atos são uma forma de dar visibilidade à causa e a única maneira de serem ouvidos pelo poder público. Se nós não tivéssemos conseguido fechar os 3 dias aqui na CDHU, a gente não conseguiria ser recebido pelo secretário, não conseguiria fazer uma pauta e discutir, não conseguiria que ele fizesse uma ata e assumisse em ata a responsabilidade. Para André Bezerra, da Associação Juízes para a Democracia, as manifestações populares são democráticas e não impedem o direito de ir e vir. Para ele, se a Prefeitura ou o Governo do Estado tentarem regulamentar ou restringir atos na rua, a medida será inconstitucional. Uma solicitação que objetiva regulamentar o direito de manifestação pode ser entendida como uma solicitação para restringir o direito à livre manifestação. E o direito à livre manifestação está previsto na Constituição, de modo que um regulamento da Prefeitura ou do Governo do Estado não tem validade nenhuma. Para os movimentos sociais por moradia, em vez de a Associação Comercial pedir ao Governo do Estado e à Prefeitura normas para manifestações aqui na Rua Boa Vista, a entidade deveria cobrar dos poderes públicos o cumprimento das reivindicações populares. É importante o quê? Que ao invés da junta comercial, né, fazer um manifesto pedindo para proibir as manifestações em horário durante o dia, muito pelo contrário, tem que juntar-se a população e falar para o governador, atende às demandas. Nós vamos continuar fazendo os atos sim, que nós somos um movimento organizado, assim como eles têm o direito de pedir para não fazer atos. Mas eu acho que isso vai contra a Constituição brasileira e a gente já sabe quem que é a Associação Comercial, representa quem? Os grandes comerciantes da cidade de São Paulo. Por isso que eles estão tão nervosos a ponto de querer agora infringir a Constituição Federal. A pressão popular é importante porque, infelizmente, o governo, tanto os governos, né, de três esferas, não cumprem com seu papel, né? Eles prometem enquanto campanha, mas na atuação, né, na prática, né, não acontece. O assunto agora é o governo Temer. Entre os retrocessos que o país viveu no último ano está a falta de atenção com a cultura. Para começar, o Ministério ficou 2 meses sem titular, até a semana passada, quando o jornalista Sérgio Sá Leitão foi nomeado. A situação de artistas, produtores e trabalhadores do setor não está nada fácil. Eles denunciam que a pasta está passando por um verdadeiro desmonte devido ao corte de verbas e o fim de editais e projetos culturais que fomentavam espetáculos de dança, teatro e música. Artistas e produtores culturais vivem no seu dia a dia o descaso do governo de Michel Temer com a cultura. Tínhamos o projeto edital Klaus Viana para dança, Miriam Muniz para teatro, o edital de prêmio Carequinha para o circo. Nossa, muitos projetos de música clássica, de internacionalização da arte e da cultura, que é desse intercâmbio.
que possibilitava que artistas pudessem viajar para o exterior, levar o seu trabalho, o seu projeto. O ator, produtor e diretor teatral Sérgio Mamberti conhece por dentro o Ministério da Cultura. Já foi presidente da Funarte e, na gestão de Gilberto Gil, durante o governo Lula, foi secretário de Artes Cênicas e Música. Para ele, o cenário agora não podia ser mais preocupante. Eu acho que é uma coisa lamentável, porque nós conquistamos, isso foi uma conquista da sociedade brasileira, que está sendo absolutamente ignorada por esse governo. 1% dos recursos que a União arrecada, menos de 1%, é que era direcionado para a cultura. Hoje nem isso. Certamente vai haver um esforço grande no sentido de que se restabeleça isso, mas só a partir de um governo que respeite justamente a importância de um Ministério da Cultura e que reconheça a cultura como um elemento fundamental, como um elemento estrutural do processo de desenvolvimento sustentável de um país como o nosso, que tinha saído de 13ª potência para a 6ª potência do mundo e está em plena regressão. Para renegociar dívidas dos estados, o governo Temer tem exigido, como contrapartida, a privatização das empresas estatais de água e saneamento. A medida é criticada por especialistas para quem a água, um bem público e universal, está sendo transformada em mercadoria. Veja na reportagem. Por ser essencial à vida, a água não deveria ser um bem particular nem uma mercadoria. Mas é justamente nisto que o governo Temer está transformando a água. É que se quiserem negociar dívidas com a União, os estados vão ter de vender estatais, entre elas as de água e saneamento básico. 14 estados pretendem vender essas empresas através do PPI, Programa de Parcerias de Investimento, que terá financiamento público através do BNDES e da Caixa Econômica Federal. A água é um bem comum, é um direito humano, não uma mercadoria, direito de toda a humanidade. E, além disso, é um bem comum de todos os seres vivos, inclusive não só dos homens. Então, deveria ser tratada dessa forma e não como uma mercadoria, como um recurso natural para se obter lucro. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aponta que a privatização do setor de água e saneamento não é um bom negócio para os brasileiros. De acordo com o relatório do DIEESE, a cada 2,5 minutos uma criança morre no mundo por falta de água potável e saneamento. E a cada R$ investido em água, são economizados R$ 4 em saúde. Por isso, a responsabilidade do saneamento básico deve ser do poder público. As empresas estatais, desse setor, os dados mostram que elas são eficientes. O que você tem é o seguinte, é carência de investimento. De acordo com os especialistas, a experiência internacional com a privatização da água e do esgoto não deu certo. Houve 235 casos de reestatizações em 37 países. A justificativa foi a ineficiência. Cidades como Berlim, cidades como Paris, muitas cidades dos Estados Unidos, como Atlanta, Seattle, muitas resolveram retomar o serviço das empresas privadas porque a coisa não funcionava. Não funcionava por quê? Primeiro, em muitos lugares houve muitos danos ambientais. As empresas não cuidavam do meio ambiente. Segundo, os serviços não eram eficientes. Então caiu a qualidade dos serviços. E terceiro, as tarifas subiram. E para encerrar o panorama, nós mostramos para você um projeto social de futebol para pessoas amputadas que tem mudado a vida de muita gente. Os resultados são positivos dentro e fora do campo. O Corinthians Mogi, time da região do Alto Tietê, em São Paulo, já é um dos principais dessa modalidade e se tornou referência nacional. O repórter Alexandre Barreira acompanhou um treino. Vamos ver. Os atletas treinam 2 vezes por semana em Mogi das Cruzes e fazem todos os exercícios que qualquer outro jogador faz também. A única diferença aqui é que eles não têm um dos membros inferiores, fato que não é obstáculo para essas pessoas. Wellington, de 16 anos, superou um câncer e hoje tem no esporte uma forma de mostrar a todos que não há problemas que não possam ser superados. Um amigo meu me chamou e eu falei, nossa, mano, eu posso ser alguém, eu sei que agora eu posso, porque todos os que estão aqui são pais de família,
tem suas mulheres, jogam bola, trabalham e se bobear tem alguns que ainda estudam, por causa de antigamente devido a ter alguma coisa. Mas tudo que uma pessoa normal faz é que a gente faz, se bobear ainda faz melhor brincando. Todas as histórias aqui são de superação. O Felipe, que já jogava futebol amador na várzea, perdeu a perna num atropelamento. Quando descobriu a modalidade, disse que encontrou um sentido maior na vida. No começo eu pensei que futebol de amputados era com uma prótese, né? Tipo, vou chegar lá, vou jogar com a prótese e tal. Aí de primeiro impacto eu disse, nossa, todo mundo tá de muleta, com um pé só, e agora? Como que eu vou jogar? Sempre joguei com as duas pernas, né? E como que eu vou jogar agora? Mas fui pra cima, foi normal. O futebol de amputados aqui em Mogi das Cruzes teve início em 2009 e cresceu bastante ao longo do tempo. Hoje conta com apoio do Corinthians e de outros patrocinadores. O elenco tem 40 jogadores. O time mogiano conta com o maior artilheiro da modalidade, o Rogerinho, conhecido como R9. Tem mais de 400 gols na carreira. E hoje, na verdade, o nosso projeto ele é referência a nível nacional e até internacional. A gente fica muito feliz porque a gente trabalha não só dentro de campo, mas muito mais fora de campo, ajudando esses novos atletas aí que tiveram um tipo de amputação a ter uma vida normal com a sociedade. E isso é mais importante aí pra gente. Calma pro seu goleiro. Calma! Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui a política de limpeza do tucano João Dória, em São Paulo, que inclui a retirada de barracas e objetos pessoais de quem está em situação de rua. Viu também as ameaças contra o direito de manifestação na capital paulista. A Associação Comercial de São Paulo quer que atos e protestos tenham dias e horários para acontecer. E os retrocessos do governo Temer, o descaso com a cultura e a tentativa de privatização da água, um bem público. No Panorama é assim, informação com ponto de vista popular. Até semana que vem.